Olá, gente, está aí navegando pelas nossas redes sociais nesta terça-feira e a gente está chegando com mais informações para você. E nessa terça-feira o prefeito Alexandre Ferreira fez uma coletiva de imprensa para falar sobre o Instituto Ciência e Vida e também sobre os falsos médicos na cidade. E pasmem os senhores, foi um festival de defesa, tanto para o Instituto quanto para os falsos profissionais que atuaram por aqui, né, Júnior? Vaz, é impressionante a capacidade desse governo de fazer bobagem, de fazer besteira e de perder oportunidades de recomeçar, de construir um capítulo novo. Devia ser uma entrevista coletiva onde o prefeito anunciaria que não haveria mais parceria com o ICV, nos moldes do que outras cidades já fizeram, né? 5 outras cidades do estado de São Paulo, onde houve problemas semelhantes com o Instituto ICV ou Inova, já romperam o contrato, alguns aplicaram multa, inclusive, caso de Nova Odessa, que aplicou R$1.600.000 de multa no ICV. Agora, o prefeito de Franca fez o quê? Não é nenhum exagero que eu vou te falar aqui. O prefeito de Franca defendeu os falsos médicos e defendeu o ICV. Dá uma olhadinha, você vai ver agora um vídeo, é um pequeno extrato do que foi a entrevista do prefeito. Ouça da boca dele o que ele disse sobre os falsários que atuaram na cidade. Olha, o que a gente viu foi que esses falsos, na realidade eles não são falsos médicos, né? Eles são médicos que estão trabalhando com documentos que não são deles. Como você foi secretário de saúde, já lida com a saúde há muitos anos, acho que se eu não me engano são mais de 20 anos que você trabalha com a saúde, como é que você, Alexandre, viu o fato de estarem clinicando, a própria secretaria levantou, foram mais de 6.000 pacientes atendidos por pessoas que não tinham a formação adequada em medicina. Elas se formaram em outro país, não fizeram revalida, não comprovaram a carga horária, não apresentaram seus diplomas. Como é que o senhor vê essa situação? Então, as pessoas são formadas, estão habilitadas àquilo. Todos os pacientes que nós avaliamos um a um, não houve qualquer problema, não houve qualquer conduta que seja incoerente com o atendimento médico prestado de qualidade. Então não há essa preocupação nossa. O que há é sim médicos utilizando documentos de outras pessoas que não podiam fazê-lo. Tá aí, você ouviu o próprio prefeito de Franca falar. A entrevista coletiva foi mais do mesmo, ele ficou dando de volta sobre isso aí com muita dificuldade de dizer que estava afastando o ICV e na prática ficou como? Ele não usa o termo afastar nem romper, ele disse que fez um novo chamamento, o contrato vence agora no dia 4, então ele fez um novo chamamento e vai avaliar entre as propostas que ele tem de outra empresa para fazer mais ou menos o que o ICV vem fazendo. Detalhe, ele, além de dizer isso que você ouviu aí, que os falsos médicos são médicos e que, veja você, na opinião do prefeito de Franca, o sujeito se passar por uma outra pessoa, usar um documento falso, usar um CRM que não é dele, se passar com documentos que não lhe pertencem, né, se passar por outra pessoa e clinicar sem poder, não é um problema grave, né? Ele diz que não há problemas clínicos. Como? Tem gente que morreu, né? Morreu. E o prefeito até garante, coisa que não pode garantir, diz que todos eram médicos. Como é que ele sabe se tem gente que a própria polícia não encontrou ainda, né? Tem médico que a gente sabe em nome de quem ele atuou, esse falso médico. Mas a gente não sabe qual é o nome de pessoa física dele. Você não sabe quem ele é de verdade. Você não sabe o nome de estelionatário, de falsário dele. Você não sabe o nome real dele. Mas o prefeito de Franca, numa defesa absurda, tanto dos falsos médicos quanto do ICV. E mais, como se não faltasse mais nada, diz o prefeito de Franca que o ICV pode sim participar do novo chamamento e que ele não vê nenhum problema do ICV eventualmente continuar prestando o serviço. É isso que você está ouvindo. O prefeito de Franca diz que o ICV poderá continuar prestando o serviço à população de Franca. Não dá para entender o que se passa na cabeça das pessoas que administram a cidade. Tava lá ainda o Fernando Baldock, vice-prefeito, batendo palma e achando tudo lindo. O Vergara, que tinha falado bobagem de manhã na Câmara de Vereadores sobre o mesmo assunto. Enfim, tudo isso para dizer que pelo prefeito de Franca não é impossível que o ICV continue, nem é indesejável, né? E também, na opinião dele, os falsos médicos não constituem um grave problema, nem ameaçaram
a saúde da população. 6.377 pessoas passaram nas mãos desses falsos profissionais. 2.874 crianças. Tem gente que morreu sendo atendidas por eles. Mas para Alexandre Ferreira, nada disso é problema, Leandro. E não foi só o prefeito hoje que defendeu o Instituto e os falsos médicos, né, Júnior? Na Câmara Municipal, o vereador Luiz Vergara também protagonizou uma cena impressionante, né? Olha, é mais ou menos na linha do que viria a ser feito pelo prefeito horas depois. Logo no início da manhã, lá na tribuna, no plenário da Câmara de Vereadores, o Vergara fez mais ou menos o que o seu chefe faria depois. Quis defender os falsos médicos, essa tese absurda que eles têm insistido, né, de que não é muito grave aí o que eles fizeram, e mais do que isso, diz textualmente que são inverdades o que tem sendo dito sobre os médicos que atuaram no ICV, como se fossem verdadeiros. Eu lembro ao Vergara e ao prefeito de Franca que tem 2 deles que estão presos, os médicos estão presos pela polícia, né? Tem um monte deles indiciados ou denunciados. O Ministério Público está investigando, já denunciou vários deles à justiça. A polícia está atrás dessa história com uma força-tarefa de delegados e vem o prefeito de Franca e o seu líder na Câmara insinuar que não é tão sério assim. Faça-me o favor, né, Vaz? Por fim, né, Júnior, à noite estava programado o depoimento de um dos diretores desse Instituto Ciência e Vida que não apareceu à Câmara Municipal, né? Mais um fiasco. Olha, se juntar todo esse pessoal do ICV, não tá valendo grande coisa, viu? Hoje, tinha até o cantor de galo aí, o seu João da Rocha. Atenção, hein? Não confundir com o político de Franca, João Rocha, que não tem nada a ver com essa história. Esse sujeito chama João da Rocha, e ele semana passada disse que podia vir a hora que quisesse, que vinha antes, depois, se ofereceu. Hoje era o dia dele vir prestar esclarecimentos à Comissão Especial de Inquérito na Câmara de Vereadores. Na hora da sua oitiva, o que aconteceu? Apareceu o advogado. O seu João da Rocha não deu sinal da sua existência ali na Câmara Municipal. E mais, olha, o seu advogado deixou uma nota ali, uma explicação aos vereadores, tão absurda e patética, que é difícil até resumir ou traduzir. Entre outras pérolas, né, ele diz o seguinte, o advogado, em nome desse João da Rocha, diz que a sociedade francana teme pela descontinuidade repentina dos serviços do pronto-socorro. Não, seu João da Rocha. A sociedade francana teme pela continuidade do ICV, dessa fábrica de falsários. E não o que o senhor está dizendo, né? Nós tememos sim que o ICV continue. Diz mais, diz que, se referindo a nós, eu fiquei até muito orgulhoso, né, disso. Ele diz que o noticiário indigitado do Comércio da Franca macula e distorce a verdade dos fatos e ferindo de morte a busca pela verdade. Quem feriu de morte, seu João da Rocha, foi o ICV, que botou aqui falsos médicos para atender a população de Franca. Quem feriu de morte alguma coisa foram os falsários que o senhor permitiu que trabalhasse em nome da sua empresa, sem controle nenhum, ganhando salários milionários que saem do bolso da população. Não vamos inverter a coisa, não. Agora, se o noticiário o incomoda, paciência, os fatos serão registrados, goste o senhor ou não. Por fim, ainda cantor de galo lá, né? Mas é um galo que ele usa preposto, né? Porque ele não estava lá para falar. Mas disse o seu advogado que ele está disposto a vir desde que haja a garantia, desde que seja garantida a integridade física e moral do declarante, do seu João da Rocha, como se ele tivesse sido de alguma maneira constrangida. O que precisava ser garantido, seu João da Rocha, o seu advogado, que eu não sei o nome, precisava ser garantido o direito das pessoas serem atendidas por médicos de verdade, legalmente autorizados para exercer a medicina, que usassem os seus nomes de fato e CRM que lhes pertencesse. Isso é que precisa ser garantido. A sua integridade física nunca esteve ameaçada. O senhor deveria ter ido à Câmara de Vereadores prestar esclarecimentos hoje, coisa que o senhor não fez, porque nisso o senhor se iguala aos profissionais que o senhor permitiu que trabalhassem de maneira indevida na sua empresa, né? Vocês não aparecem nunca. O senhor não foi na Câmara hoje e tem vários dos seus falsos médicos desaparecidos por aí. A única coisa que não some, seu João da Rocha, é o dinheiro que nós pagamos.
porque está no seu bolso e no bolso desses falsos médicos e ninguém devolveu até agora um tostão. A cobertura completa deste caso e de todas estas histórias amanhã no Comércio da Franca, na edição de quarta-feira, e a gente vai repercutir também no Hora da Verdade às 11 na Difusora. Até lá. Um abraço. Tchau.